Boa tarde, gente. Hoje nós vamos fazer as atividades do livro de matemática, tá bom? Vamos iniciar o capítulo 3, desculpa, aqui, da página 58 até a página 62. É o início de um capítulo novo, né, de uma unidade nova, então eles começam relembrando, fazendo uma revisão sobre as coisas. E esse capítulo é sobre adição e subtração de números naturais. Então, conta de mais e conta de menos, que vocês já estão craques, né? Aqui na abertura da unidade, tá falando sobre os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos. Jogos Olímpicos são os que a gente já conhece, né? Que tem vários esportes, tem um campeonato que todo mundo participa, tem a sede e tem atletas de todo mundo que vem para competir numa data específica do ano, de 4 em 4 anos. E os Jogos Paraolímpicos. Os Jogos Paraolímpicos são para as pessoas deficientes, tá bom? São atletas deficientes. Tem até aqui o exemplo de um cadeirante, jogando basquete de cadeirante. Tem para cego, tem para qualquer tipo de deficiência, tem uma modalidade que eles conseguem se encaixar. E aqui do lado tem as menininhas, que elas estão segurando um cartaz com as medalhas do Brasil, tanto nos Jogos Olímpicos quanto nos Paraolímpicos, os dois das Olimpíadas de 2016, tá bom? Então tem aqui as medalhas de ouro, prata e bronze e tem o total. Aqui tem as 3 perguntinhas para iniciar. O que você vê nessa cena, né? O que você está vendo aqui? O que está acontecendo? Seminário dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos. Então, são as crianças, elas estão apresentando um seminário, um trabalho sobre os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos. Quais modalidades esportivas estão retratadas nos cartazes dessa cena? Então, os menininhos estão aqui segurando 2 cartazes. Um deles eu já falei que é o basquete. Peraí. Um é o basquete e esse daqui vocês vão ter que saber qual é, Só olhando a imagem vocês já sabem. Esse daqui é das Olimpíadas normais e essas são das Paraolimpíadas. Você já assistiu a algum evento esportivo? O que achou da experiência? Conte para os colegas. Conte para os colegas, vocês vão escrever aí, tá bom? Evento esportivo pode ser um jogo de futebol, um jogo de basquete, um jogo de vôlei, de dama, de qualquer tipo de esporte que você já assistiu, já tenha assistido, e você vai falar qual foi a sua experiência, se você gostou, se você não gostou. Eu assisti um jogo de futebol, mas eu não gosto muito. Ou eu assisti o jogo do Corinthians, sei lá, e eu adoro, eu torço muito, então você vai escrever aí, tá bom? Aqui na página 60, a gente inicia a nossa unidade. Tem sempre os balãozinhos dos menininhos fazendo perguntas que vocês têm que responder. E depois, na página 61, a gente vai começar a fazer adições, tá bom? Hoje a gente vai ficar só na adição, na próxima aula a gente faz a subtração, que é a partir da página 63. Vou iniciar aqui na página 60, tá falando assim. Para iniciar, observe que estão faltando 2 números na tabela de abertura da unidade. Para descobrir, precisamos efetuar as operações de adição e de subtração. Nessa unidade, vamos retomar e aprofundar o estudo dessas operações. Adição mais, subtração menos. Analise a cena das páginas de abertura dessa unidade e converse com os colegas. E responda as questões a seguir. Então, o primeiro balãozinho do menino está perguntando assim: quantas medalhas o Brasil ganhou nos Jogos Olímpicos do Rio de 2016? A gente vai olhar aqui na tabela e não tem o total, tá vendo? Não tem o total, a gente tem que fazer a soma. Então, eu vou somar quantas medalhas foram de ouro, de prata e de bronze e assim eu vou saber o total. Essa vai ser a resposta do primeiro balãozinho aqui. Vou somar 7 mais 6 mais 6 e o resultado eu vou colocar aqui embaixo do primeiro balãozinho. A menininha do lado está perguntando assim: em qual dos 2 eventos o Brasil ganhou mais medalhas?
quantas a mais do que o outro. Então, a gente vê aqui, ó, nos Jogos Olímpicos, o Brasil ganhou 7 de ouro, 6 de prata e 6 de bronze. Nos Paraolímpicos, o Brasil ganhou 14 de ouro, não está mostrando quantas de prata, e 29 de bronze. O total é 72, então tá faltando aqui ainda, ó, 29 mais 14. Quanto falta para chegar no 72? Então, eu vou fazer assim, ó. Ela tá perguntando em qual dos dois eventos o Brasil ganhou mais medalhas. Então, se eu souber, né, eu já respondi o primeiro balãozinho, eu sei a quantidade total que o Brasil ganhou nas Olimpíadas. Então, esse resultado eu vou pegar e vou fazer menos o total das Paraolimpíadas, para eu ver a diferença entre eles. Sempre que perguntar a diferença entre um número e outro, é conta de menos, tá bom? Então, qual é a diferença de 60 para 20? Você vai fazer uma conta de menos e o resultado vai ser a diferença entre eles. Aqui é a mesma coisa, vai pegar o total de medalhas das Olimpíadas e o total de medalhas das Paraolimpíadas, fazer uma conta de menos para saber a diferença entre elas, certo? Aí tem o menininho aqui embaixo. Quantas medalhas de prata o Brasil ganhou nos Jogos Paraolímpicos do Rio de 2016? Então, aqui na tabela não está mostrando, ó, na tabela não está mostrando quantas medalhas de prata eles ganharam. Só que eu sei que o resultado é 72. O que eu tenho que fazer para descobrir quantas medalhas de prata que o Brasil ganhou? Ó, eu vou pegar a quantidade de medalhas de ouro, que são 14, a quantidade de medalhas de bronze, que são 29, e fazer uma conta de mais. 9 mais 4, 13. Subiu 1. 1 mais 2, 3. Mais 1 aqui em cima, 4. Então, eu sei que a quantidade de medalhas de ouro e de bronze dos Jogos Paraolímpicos foi 43. Só que o total é 72. Então, eu vou fazer o 72, que é o total, menos esse 43. Para eu saber qual a quantidade de medalhas de prata, que é o único número que está faltando. Aí vocês vão fazer essa conta aqui e o resultado vai ser a quantidade de medalhas de prata que eles ganharam nos Jogos Paraolímpicos, certo? Bem facinho de entender. Já até passei a resposta de uma para vocês. Aqui. Ao todo, quantas medalhas o Brasil ganhou nos dois eventos? Então, você vai pegar a quantidade de medalhas dos Jogos Olímpicos e a quantidade de medalhas dos Jogos Paraolímpicos e somar, tá bom? Antes você fez a de menos, agora você vai fazer a de mais, tá bom? Os dois totais você vai somar para ver o resultado de quantas medalhas ao todo, nas Paraolimpíadas e nas Olimpíadas, certo? Tudo isso, essas respostas, você tem que colocar aqui do lado dos balãozinhos, tá bom? Embaixo, converse com os colegas sobre mais essas questões. Em que situações do seu dia a dia você usa a adição? Adição conta de mais. E a subtração conta de menos. Cite 2 exemplos para cada caso. Então, no dia a dia, a gente vai no mercado, a gente precisa de um troco, a gente, até em casa mesmo, tem 4 Danones. Eu comprei 6. Quanto está faltando? Quantos já foram comidos? Então, na minha cabeça, eu já vou fazendo uma conta de menos para eu saber quantos que foram comidos, quantos não foram. No dia a dia, a gente usa muito a conta de mais e a conta de menos. A de vezes, a de divisão também. Mas a de mais e a de menos, a gente usa todo santo dia, mesmo que inconscientemente, né? Então, vocês vão colocar 2 exemplos de coisas que vocês fazem no dia a dia, que você acaba usando uma conta de adição ou de subtração. B. Se você comprar essa bola e esse jogo e pagar com a nota abaixo, então quantos reais você vai receber de troco?
Então, vamos lá. Deixa eu apagar aqui. A bola custa 12 reais. O jogo, que parece ser ou um xadrez ou uma dama, custa 18 reais. Qual é o valor que vai dar nessa conta aqui? Ó, 8 mais 2, 10. Sobe 1. Aqui, 1 mais 1, 2. Com esse 1 aqui de cima, 3. Então, o total da sua compra foi 30 reais. Você vai pagar com 50 reais. Como que eu sei qual que vai ser o troco? Eu tenho que fazer uma conta de menos. O valor do que eu comprei com o dinheiro que eu dei para a moça do caixa. Então, aqui eu vou fazer uma conta de menos. Com o valor da minha compra. O tanto que eu tenho com o valor da minha compra, faço a conta de menos e eu sei qual vai ser o troco que eu vou receber. Certo? Aqui embaixo, C. Qual é a soma de 60 e 20? Vai fazer uma continha normal. 60 mais 20. Coloca o resultado. Qual é a diferença entre 60 e 20? Lembra que eu falei que sempre que aparecer diferença é conta de subtração, é conta de menos? Então, você vai, na C, você vai fazer 60 mais 20 e na D você vai fazer 60 menos 20. Certo? Facinho de acompanhar. Tá ficando mais fácil. Aqui. Começa a adição na página 61, né? A adição, algarismos e vocabulário. A distância entre Porto Alegre e São Paulo mede cerca de 1.109. 1.109. Então, de Porto Alegre até o São Paulo, tem aqui no mapa, ó. De Porto Alegre até São Paulo são 1.109 quilômetros. Aqui, entre São Paulo e Fortaleza, mede cerca de 3.127. 3.127. Esses são os dois números que a gente tem no problema. A pergunta é assim: qual é a medida da distância entre Porto Alegre e Fortaleza, passando por São Paulo? Então, Porto Alegre está embaixo, Fortaleza está lá em cima do mapa e São Paulo está no meio das duas. Eu sei quanto é de Porto Alegre até São Paulo e sei quanto é de São Paulo até Fortaleza. O que eu tenho que fazer? Juntar esse caminho todo. Contar esse caminho inteiro, lá de Fortaleza até Porto Alegre. Então, a conta que a gente vai fazer aqui é de mais, certo? Então, a distância de São Paulo e Porto Alegre está aqui, a distância de São Paulo e Fortaleza está aqui. Eu vou juntar as duas para eu saber qual é a distância de Porto Alegre até Fortaleza, que é lá em cima. Compreender. Você sabe a medida das distâncias entre Porto Alegre e São Paulo e entre São Paulo e Fortaleza. Você precisa descobrir a medida da distância entre Porto Alegre e Fortaleza, passando por São Paulo. Gente, é para fazer a conta, tá bom? Não é para ir na internet pesquisar, nem nada disso. É para fazer a conta. Continha demais. Vocês fazem isso desde o primeiro ano. Então, vocês já sabem de cor salteado como fazendo uma continha de mais e de menos também. Planejar. Nesse percurso, São Paulo está entre Porto Alegre e Fortaleza. Uma das ideias da adição é juntar. Então, devemos efetuar uma adição. Foi o que eu já falei, né? Fazer uma adição entre o número de Porto Alegre até São Paulo e de São Paulo até Fortaleza para saber a distância total. Executar. Efetuamos a adição pelo algarismo usual. Observe e complete. Aqui tem a continha de mais montada, né? Igual essa aqui, só que ela está dividida em unidade, dezena, centena e unidade de milhar. E já tem até a resposta aí. Então, quando vocês forem fazer aqui com o algarismo usual simplificado, já sabe a resposta. Não pode esquecer só de subir os números, tá bom? Aqui. Isso aqui é uma parcela
e esse aqui é outra parcela. O nome disso são parcelas. Tá? Então, os números que a gente vai somar, cada um deles são uma parcela. E o resultado é a soma ou total. Soma ou total. Como já tem aí no livro, eu vou colocar aqui também. Então, 9 mais 6, 9 mais 7, 16. 6 fica aqui. 1 sobe, como sempre, né? 0 mais 2, com 1 aqui em cima, 3. 1 mais 1, 2. 3 mais 1, 4. Certo? Esse é o resultado da nossa conta aí, já tem até no livro para vocês. Então, parcela, soma ou total da conta, tá bom? Esses são os nomes, vocês têm que saber esses nomes que depois vão perguntar em outras questões, tá bom? Soma ou total, parcela e parcela. O que a gente soma são as parcelas e o resultado é a soma ou total. Aqui embaixo, verificar, é como se fosse uma prova real, né? A gente vai fazer com os algarismos decompostos. Então, tem aqui, para verificar se está correto, podemos efetuar a mesma adição usando o algarismo de decomposição. Tem o primeiro número, 1109. Eu ponho 1000, deixa eu até dar um aqui. Eu ponho 1000, eu ponho 100. Não esqueço do 0 aqui, né? Mais o 9. Isso é o número decomposto. 1109. O 1000 separado, o 100 separado, o 9. Certo? Não esquece do 0, que ele também tem que estar sempre aqui presente. E embaixo é 3.127. 3.127. Certo? Só decompus o número do jeito que a gente vai falando, a gente já vai decompondo. Vou fazer a conta de mais entre eles, a mesma coisa que eu fiz aqui, só que agora com os números decompostos. Presta atenção. 1000 mais... Não, vamos começar aqui. 9 mais 7, 16. Subiu 1. 20 mais 0. Continua sendo 20. Mais 1, 21. 100 mais 100, 200. Não esquece de descer o número de mais, tá? O sinal de mais. Aqui, 1000 mais 3000. Não esquece de descer o sinal de mais. E, oh meu Deus, 4000. Certo? Vocês vão respondendo aí aqui embaixo a soma do número decomposto, mas tem que dar o mesmo resultado, tá bom? Tanto do número composto quanto decomposto é o mesmo resultado, a mesma soma, só são jeitos diferentes de efetuar. Aqui, complete. A distância entre Porto Alegre e Fortaleza, passando por São Paulo, mede cerca de quilômetros. É esse resultado da conta que a gente já fez 3 vezes aqui, a mesma conta, né? Embaixo não. Na próxima página, página 62. Efetue as operações pelo algarismo usual. Você vai fazer as somas aqui, tá bom? Simples, não tem nem como eu explicar mais do que já está explicado. Só fazer as somas mesmo. Da 233, 167, e o restante vai colocando o resultado aqui. Na 3, você vai olhar esses resultados aqui que você fez na atividade 2 e vai responder essas questões aqui. Qual é o número da operação efetuada em todos os itens? Essas contas aqui são contas do quê? De adição, certo? B. Qual é o resultado do item D?
Como se chama esse resultado? Então, tem o resultado aqui, entender. Como se chama o resultado que eu falei para vocês aqui, ó? Ó, sempre o resultado, ele tem esse nome. C. No item B, o número 149 se chama parcela ou soma. Parcela são os números que a gente faz a conta, soma ou total é o resultado. O 149 no item B, aqui ó, ele é uma parcela ou ele é o resultado? Coisa mais fácil do mundo. D. Como ficam as somas obtidas nos 4 itens de ordem decrescente? Não, em ordem crescente. Então, crescente do maior para o menor. Você vai pegar todos esses resultados e colocar na ordem crescente. O maior resultado primeiro até o menor. Aqui embaixo, para resolver as continhas de mais de cabeça, tá bom? Essas contas aqui nem precisam montar em algum lugar, nem nada. Só indo fazendo cálculo mental, que chama, né? Quando a gente vai fazendo de cabeça. Por exemplo, 800 mais 100. Eu sei que 8 mais 1 é 9. Então, 800 mais 100 é 900. Certo? E aí, eu nem preciso montar uma conta para eu saber que são continhas bem simples, tá bom? Essas são as atividades de hoje. Parece muito, mas é muito do mesmo, né? Coisa que vocês já sabem fazer tudo direitinho, então eu creio que vocês vão acabar rapidamente. Eu só não vou passar mais as de subtração para não ficar uma mistura na cabeça de vocês e aí vocês acabarem errando por bobeira, tá bom? Mas na próxima aula, provavelmente amanhã, a gente já faz essa parte de subtração aqui, tá bom? Da página 63 e em diante. É isso, espero que vocês façam com bastante facilidade, porque são continhas demais, bem simples. Qualquer dúvida me chama lá no WhatsApp, tá bom? Que eu respondo vocês e boa aula. Beijo.